Bom dia! Está começando mais um Saúde e Algo Mais, trazendo temas sobre a mulher. E com certeza a pele da mulher faz toda a diferença. A acne é muitas vezes associada à adolescência, mas a verdade é que ela pode aparecer ou persistir em outras fases da vida, especialmente nas mulheres. E em muitos casos, a causa vai além da pele. Está ligada a alterações hormonais que influenciam diretamente o organismo. Além disso, o uso cada vez mais comum de terapias hormonais, como as reposições e até os chamados chips da beleza, também levanta dúvidas sobre os impactos na pele. Mas como identificar quando a acne é hormonal? E como tratar de forma correta, olhando não só para os sintomas, mas também para a causa? Para conversar sobre esse tema, eu recebo a dermatologista Gabriela Tomasi e a endocrinologista Giovana Macelli. Sejam muito bem-vindas ao nosso programa. Obrigada, Laura. Gabriela, para a gente começar, o que é necessariamente a acne hormonal? Existe esse termo? Existe, gente. Na verdade, a acne hormonal, a gente poderia colocar ela como um grande grupo em que existe a acne causada pelos hormônios andrógenos que a gente toma, então muitas vezes reposições hormonais e tudo mais, e também um pequeno grupo que na verdade não é pequeno, ele faz parte aí 40% das mulheres na idade adulta vão ter a acne da mulher adulta, é a acne hormonal ligada aos hormônios androgênicos, mas sem ter excesso de hormônios no corpo. O que quer dizer? Apesar de os hormônios androgênicos levarem à formação da acne, devido aos receptores, que a gente vai conversar até um pouquinho mais depois, não quer dizer que tem alteração nos exames de sangue. Então, 40% das mulheres têm a acne da mulher adulta, a acne hormonal é uma doença inflamatória, geralmente aquelas lesões mais nodulares, que demoram para cicatrizar, mais nessa porção inferior do rosto, e que hoje a gente vê que esse número de acne hormonal, tanto nos homens quanto nas mulheres, vem Cresceu. crescendo cada vez mais. E quais são os outros tipos de acne? Existem acne, gente, desde quando o bebezinho nasce, a acne neonatal, até a acne infantil, a acne vulgar do adolescente, que é aquela bem típica, que a gente mais conhece, predomina na região da testa, na bochecha. Existe a acne dos adultos, que é bem comum na mulher, que é essa que eu falei. Então, a acne ela está presente quase que ao longo da nossa vida toda. Existem reações acneiformes, que a gente fala, que são reações que parecem acne, mas que na verdade não são, que podem ser causadas por medicações. Então, por exemplo, corticoides podem levar a esse tipo de reação. Doutora Giovana, do ponto de vista hormonal, o que acontece com os hormônios que pode desencadear esse tipo de acne na idade adulta? Bom, os hormônios eles estão intimamente ligados com a produção de sebo e também de pelos de característica terminal. O que seria isso? Pelos grossos em regiões androgênicas, principalmente mento, buço, região do tórax. Então, eu achei interessante que a doutora Gabriela comentou sobre o aparecimento da acne em várias fases da vida. Então, todas as mulheres, elas produzem androgênios tanto pelas adrenais quanto pelos ovários. Por exemplo, no bebezinho, essa acne que aparece neonatal é muito referente aos hormônios produzidos pelas adrenais. Já na fase da puberdade, tem muito ali a participação tanto das adrenais quanto dos ovários, e também tem na gestação, que é ali no segundo, terceiro trimestre, há um aumento ali da progesterona, que tem uma atividade ali androgênica e favorece a oleosidade da pele. E vamos dar nome aos bois, vamos dizer assim. Quais são os hormônios mais envolvidos na fisiopatologia da acne? Principalmente a dihidrotestosterona, que é a testosterona convertida ali na base, na célula que produz o sebo, e todos os seus precursores. Então, se pegar testosterona, disulfato, androstenediona, e também alguns hormônios que são derivados da testo, por exemplo, a gestrinona, que é muito conhecida. E o padrão de distribuição da acne muda conforme as fases de vida?
Olha, a acne hormonal ela está mais ligada a locais onde você tem mais receptores dos hormônios androgênicos. Então, é principalmente aqui na região do mento, do maxilar, bem como os pelos. Então, eles também têm receptores. Por isso que a gente fala assim, esse pelo ele tem característica de hirsutismo, que é o que a gente chama dessa distribuição masculina. Então, é nessa região onde nas mulheres geralmente não tem. Então, próximo aos mamilos, aqui na região do mento, nas costas, na parte superior do braço. Então, uma localização diferente. E em quais fases da vida da mulher essa acne é mais comum? Bom, tem a acne neonatal, na puberdade, onde o nosso sistema gonadotrófico está aprendendo a como lidar com os hormônios, então é tudo muito novo, tem uma elevação mais irregular. Tem na perimenopausa também, que tem alguns momentos em que o estrogênio cai, tem uma prevalência androgênica, e também no próprio ciclo menstrual. Muitas mulheres relatam aí o aparecimento ou piora da acne antes de menstruar. Isso também está relacionado à mesma coisa, a queda do estrogênio e a predominância dos androgênios. Doutora Gabriela, existe algum ponto de corte entre a acne da mulher adulta e a acne juvenil? Uhum. Na verdade, existe uma idade ali que a gente fala a partir dos 25 anos. Mas muitas vezes, na prática, a gente observa uma série de coisas, como a localização das lesões, que a doutora Giovana falou, que geralmente nas mulheres é mais predominando, na acne da mulher adulta, predomina nessa região inferior do rosto, o padrão das lesões. Então, a acne vulgar do adolescente geralmente tem bastante cravinhos, junto com as pápulas e pústulas, e na acne da mulher adulta, ou desse padrão mais hormonal, são lesões mais nodulares, aquela espinha interna que demora para cicatrizar, que o paciente espreme, fica ali um tempão para ela cicatrizar, para melhorar, então muda o padrão. É uma série de fatores para a gente conseguir definir realmente. Precisa ser individualizado. Individualizado. Daqui a pouco nós voltamos para falar um pouco mais sobre a acne e sobre todas as repercussões que este sinal traz na vida das mulheres. Não sai daí. Sua saúde merece um cuidado completo. A Oeste Saúde traz soluções descomplicadas para você viver um novo plano. Presença em mais de 30 cidades e 6 centros médicos próprios para simplificar o acesso à saúde de qualidade. Oeste Saúde. Viva um novo plano. A Ultra Medical oferece mais comodidade ao realizar todos os exames em um só lugar. Rapidez e eficiência com tecnologia de última geração. Agora também com amplo estacionamento, há quase 30 anos cuidando da saúde da sua família. A SAD apresenta a você a ultrassonografia domiciliar, um serviço inovador que leva o exame até a sua casa. Nosso time de especialistas garante precisão no diagnóstico com apenas 2 horas para o resultado e toda a comodidade e o cuidado que você merece. Com um atendimento humanizado e uma equipe altamente qualificada, o Grupo ASA Anestesia acompanha cada paciente do pré ao pós-operatório. Com tecnologia de ponta e padrões internacionais de qualidade, o ASA garante segurança em cada procedimento. Oferecemos confiança para a equipe médica, segurança e bem-estar para o paciente. Grupo ASA, nossa especialidade é a anestesia. Cuidar da sua saúde começa com um diagnóstico preciso. Na ProExames, unimos tecnologia de ponta a um atendimento humanizado, oferecendo exames e laudos de alta qualidade. Nossa equipe especializada está sempre pronta para garantir um atendimento seguro e eficiente. ProExames, diagnósticos confiáveis, cuidado de verdade. Fazer exames periódicos com um médico oftalmologista é a melhor maneira para identificar futuros problemas de visão. Instituto da Visão, centro especializado no tratamento e diagnósticos de doenças oftalmológicas. Tratamento para ceratocone, glaucoma, a retinoplatia diabética, a catarata, as uveites, além de correções a laser para erros de refração. Marque uma avaliação com um de nossos especialistas. Instituto da Visão.
Reabilitação cardiopulmonar e metabólica com qualidade, ciência e resultado. Esse é o foco da Pulmonar. Estamos presentes em 5 hospitais do MS e no ambulatório do Hospital Cacemes, com atendimento especializado, tecnologia, gestão inteligente e cuidado humanizado para transformar indicadores de saúde em benefício real para pacientes e hospitais. O Saúde Algo Mais está de volta, hoje falando sobre acne com a doutora Gabriela e com a doutora Giovana. Doutora Gabriela, na sua opinião, tratar a pele sem olhar a causa é um erro comum? É um erro super comum no consultório, porque muitas vezes as pessoas acham que acne é tudo igual. Então, independente do tipo de acne que você tem, a gente vai tratar da mesma forma. Muitas vezes as pessoas buscam os tratamentos com, por exemplo, a isotretinoína em todos os momentos. E isso é sim um grande erro, porque quando a gente classifica a acne, então a acne do adolescente, da mulher adulta, ou as de causas hormonais nos homens, enfim, a gente tem um tipo de resposta diferente. Então, por exemplo, a isotretinoína tem uma resposta inferior nas acnes da mulher adulta. Então, nesse grupo de mulheres, infelizmente, responde menos. As acnes hormonais nos homens, por exemplo, que fazem reposição hormonal, também respondem menos à isotretinoína. Então, a gente precisa sim classificar antes, dar nome mesmo, para aí sim a gente partir e escolher o melhor tratamento. E, na sua opinião, doutora Giovana, em que momento é necessário eu investigar mais a fundo? Bom, é muito importante que toda vez que um paciente tem acne e ele tiver algum outro sinal relacionado à hiperandrogenia, o que seria isso? Excesso de pelos, nas mulheres uma irregularidade menstrual ou até uma amenorreia, que é a ausência de menstruação aí por 3 meses, ou associados a sinais de virilização. O que seria isso? Aumento do clitóris, aumento da massa muscular, engrossamento da voz, é necessário uma investigação. Por quê? Nós temos causas cujos tratamentos são diferentes, por exemplo, síndrome dos ovários policísticos, tumores androgênicos, tumores que são na adrenal ou nos ovários, apesar de ser raro, a gente precisa investigar. Com certeza. Até a mulher precisa olhar até para o ciclo menstrual dela, né? Para ver se está vindo tudo regulado, enfim. Eu preciso também puxar um pouco para o meu lado. E quais são os principais tratamentos que nós temos disponíveis hoje para esse tipo de doença em relação aos tratamentos dermatológicos? Tá. Então, falando dos tratamentos, gente, primeiro a gente vai classificar que tipo de acne você tem, para aí decidir realmente o que vamos tratar. Dito isso, a gente vai ver a gravidade, então, se essa acne ela é mais leve, se você só tem cravinhos, se você já tem espinhas maiores, se você tem nódulos, cistos, se você tem cicatrizes, aí sim a gente vai escolher. Dependendo da classificação, a gente pode sim manter só o tratamento tópico, com pomadas, com skincare adequado, que cuide da sua barreira cutânea. Mas, em casos onde a gente já tem cicatrizes, nódulos, cistos, ou muitas vezes também em casos mais leves, a gente já parte para as medicações. E aí a gente entra num rol gigantesco que inclui antibióticos, a própria isotretinoína, conhecida como Roacutan, como nome comercial. Então, existe uma gama muito grande, mas hoje a gente sabe que a gente vê o paciente de forma individual, porque as diretrizes mais novas mostram que até mesmo casos mais leves, a gente já pode começar com uma dose menor ali das medicações, justamente para evitar a formação das cicatrizes, que é o que realmente a gente não quer. Com certeza. E quando o tratamento hormonal passa a ser necessário? Bom, é importante avaliar principalmente o diagnóstico. Então, na síndrome dos ovários policísticos, o anticoncepcional é ainda primeira linha, apesar de muita gente banalizar, é só da anticoncepcional. Na verdade, o que acontece? Quando a gente toma o hormônio por via oral, ele aumenta uma proteína transportadora que se chama SHBG, e ela recolhe a testosterona livre que está ali na circulação. Então, isso faz com que os andrógenos reduzam e o paciente reduz ali a produção de sebo, a questão dos pelos. Além disso, reduz a produção ovariana dos andrógenos, então é um pilar fundamental.
E fora isso, além dos hormônios, né, tem a questão da mudança do estilo de vida. Então, a gente sabe que o hormônio da insulina, ele está intimamente ligado à produção dos androgênios, porque ele vai no ovário e estimula essa produção. Então, toda paciente que tem aí sinais de resistência insulínica, tem obesidade, isso precisa ser tratado para a gente reduzir os andrógenos. E existem outras situações em que os anticoncepcionais fazem parte da estratégia de tratamento? Na mulher que ela quer ali regularizar o seu ciclo menstrual, acho que é uma boa ferramenta. É importante valorizar que não é normal a mulher ter poucos ciclos por ano, porque ela fica ali uma boa parte da sua vida numa fase folicular, hiperestimulada pelo estrogênio, e isso em longo prazo pode favorecer o câncer de endométrio. Então, de qualquer forma, nós precisamos proteger esse endométrio. Então, o anticoncepcional entraria tanto no tratamento do excesso de pelos, do excesso de sebo, quanto na proteção endometrial. Ela fica naquela fase proliferativa e, enfim, acaba não descamando, né? E os produtos de skincare, por exemplo, eles podem ajudar nesse processo? Eles podem ajudar, mas eles também podem atrapalhar. Hoje é muito acessível o conhecimento que a gente tem em relação ao skincare. A gente pesquisa, consegue ver dicas, mas eu falo que nada melhor do que você passar em consulta e ver o que é ideal para a sua pele. Porque hoje existe uma preocupação muito grande com a barreira cutânea, que é a sua pele na forma mais saudável dela. Então, a pele é o nosso primeiro órgão de defesa. Ali, tudo que a gente coloca na nossa pele é sim, de certa forma, absorvido e podem ocorrer mudanças ali na produção sebácea, na queratinização das células, então pode mudar até a estrutura das nossas células. Por isso que é importante a gente primeiro avaliar como que é o tipo da sua pele, se ela é mais oleosa, mais seca, se ela é mais sensível, se ela é mais reativa, porque daí a gente consegue decidir como que a gente vai tratar topicamente. O que a gente coloca na pele, inclusive a maquiagem, os produtos ali, pincel de maquiagem e tudo mais, são coisas que fazem sentido a gente pensar quando a gente pensa no cuidado da pele de forma geral, mas também no cuidado da pele acneica, que exige uma atenção aos detalhes ainda maior. Na sua opinião, doutora Giovana, os chips da beleza hoje tão amplamente difundidos, como eles impactam na questão da acne, da saúde da pele, enfim, de uma forma no padrão hormonal dessa mulher? A reposição hormonal, ela pode desencadear, por exemplo, quadros como esse? Olha, a reposição hormonal na situação de menopausa, quando a gente vai para o método convencional, não é esperado tanto aumento de acne. Isso poderia acontecer dependendo da progesterona utilizada. Tem algumas progesteronas que elas imitam a ação da testosterona e você poderia ter ali uma piora da acne. O que nós temos visto em relação aos implantes é que muitos deles contêm hormônios que são derivados da testosterona ou a própria testosterona. E como não há uma validação em relação a tempo de ação, a pico, pode acontecer que essa mulher ela fica hiperexposta a esse hormônio androgênico e isso favorece o surgimento de acne. E outra preocupação que nós temos, por mais que tenha esse nome chip da beleza, né, isso remete muito à saúde corporal, muscular, à disposição. Tem o outro lado, que é o lado anabolizante desses chips, então isso é muito negativo também para a nossa saúde cardiovascular. Então, por isso que praticamente todas as sociedades brasileiras se posicionam contra o uso dos chips hormonais. Com certeza. No próximo bloco, a gente continua falando sobre as formas de tratamento da acne dentro da vida da mulher. Não sai daí! A KZT é referência em atenção médica domiciliar em todo o estado. O primeiro home care do Centro-Oeste a receber a certificação ONA 3 pela qualidade de serviços como plantão 24 horas com remoção em caso de urgência, plano terapêutico para o paciente, ofertas de novas tecnologias e capacitação constante de nossa equipe para um atendimento de excelência. KZT, há 18 anos cuidando bem de quem você ama. O Laboratório Sabin possui 9 unidades em Campo Grande e um atendimento que prioriza a necessidade de cada paciente. E com o serviço #VemSabin, você pode realizar seus exames e vacinas em casa, no trabalho ou na maternidade. Sabin, o seu cuidado é a nossa inspiração.
Cerdil, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O Cerdil é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. Cerdil, diagnósticos avançados e atendimento responsável. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cacemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cacemes de Campo Grande, a empresa Neurocor já expandiu seus serviços para os hospitais Cacemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. Conheça a Endocate. Trabalhamos com diagnóstico e tratamento endovascular. Aqui você encontra profissionais altamente qualificados, prontos para te ajudar. Rua Oliveira Marques, Sala 3, Vila Lili, dentro do Hospital Cacemes, em Dourados. O Saúde Algo Mais está de volta, hoje com a doutora Gabriela e com a doutora Giovana, falando sobre acne. Bom, continuando sobre os tratamentos que são disponibilizados na acne, quais outros tratamentos, além dos anticoncepcionais, além dos cuidados com a pele, a gente pode lançar mão? Quando a gente fala de acne, gente, então a gente já entendeu que o tema realmente, o buraco é mais embaixo, né? É um tema profundo que várias variáveis podem influenciar. Existem outras medicações que, quando a gente está frente a um quadro de uma acne hormonal ou uma acne da mulher adulta, a gente pode sim fazer uso, porque a gente sabe que essa acne da mulher adulta, ela é mais resistente aos tratamentos tópicos, ela é mais resistente à isotretinoína, e a gente muitas vezes precisa de um remédio que nos ajude com os receptores hormonais da nossa pele. Porque lembra, a acne da mulher adulta não é o excesso de hormônios no seu corpo, nem sempre, em alguns casos sim, mas sim a resposta dos seus receptores aos hormônios e às flutuações que são normais no ciclo de toda mulher. Então, nesses casos, a gente pode lançar mão de uma medicação que é a espironolactona, que apesar de ter uma ação antihipertensiva, ela também atua nesses receptores específicos da pele. E a gente vê com diversos trabalhos, isso realmente tem um respaldo científico bem grande, a melhora de quando a gente usa nas mulheres nessa faixa, a gente vê que responde muito legal, muito melhor, e quando usa a longo prazo também tem um benefício muito bom. E quando nós estamos diante da mulher gestante, que, querendo ou não, tem uma restrição maior de medicamentos, né? Quais são os cuidados que nós precisamos ter com essa paciente? É o link que a gente faz aqui entre dermato e endócrino e gineco, né? Para vocês verem, mas assim, gente, a mulher gestante, ela precisa adequar, eu falo que tudo, toda a rotina de skincare, sim, a gente tem um arsenal muito menor em relação ao que a gente pode ou não usar. Eu falo que durante a gestação a gente quer controlar, a gente não vai tratar e zerar as lesões de acne, porque imagina, é uma enxurrada de hormônios. E de fato a nossa pele acaba sentindo e mostrando isso pra gente. Então a gente vai ajustar a rotina de skincare. Tem alguns ativos que a gente não pode utilizar ou alguns que a gente tem que utilizar em uma concentração maior, como, por exemplo, o ácido salicílico, o ácido glicólico. Então, a gente tem que fazer uma rotina de skincare adaptada. E sim, tem alguns ácidos que a gente consegue utilizar durante a gestação que tem comprovação e que tem segurança. Então, isso tem que ajustar a cada caso. Eu falo que a gestante, ela chega no consultório e sai com uma listinha dos produtos que ela não pode usar e a receita, que é basicamente o que ela consegue utilizar durante esse período. Doutora Giovana, na sua prática, alimentação, sono, exercícios influenciam nessa doença?
Olha, influencia principalmente na síndrome dos ovários policísticos. Essa é uma síndrome que é bastante comum. É importante ressaltar que só encontrar ovário policístico na ultrassonografia não caracteriza a síndrome está relacionada a esse excesso de andrógenos, essa pele oleosa, esses pelos de característica grossa, terminal, e além disso, uma irregularidade menstrual, uma dificuldade para engravidar. Então, a resistência insulínica está intimamente ligada a essa doença. Por quê? A insulina ela acaba estimulando as células ovarianas na produção desses hormônios. Então, a paciente que sofre com obesidade, que tem ali uma dieta muito rica em alimentos que são de alto índice glicêmico, acontece picos de insulina que desfavorecem a evolução da doença. Então, é fundamental dieta, atividade física e, claro, acompanhamento com o endocrinologista. Eu sempre falo isso dentro do consultório. A síndrome é um conjunto de sintomas, não é só um E achado. na acne eu sempre abordo também a questão da alimentação, era uma coisa que antigamente a gente não falava tanto assim, porque realmente não sabia exatamente quais alimentos que influenciavam, mas hoje a gente sabe que como tem um padrão inflamatório, a gente precisa ver o todo, né? Alimentação, atividade física, realmente impacta na saúde da pele. Tem suplementos que acabam piorando, às vezes o whey protein, suplementações de B12 que podem piorar a acne. Então, são várias coisas que podem interferir. A individualização é o caminho, né? Com certeza. Quando é a hora da gente procurar um endocrinologista? Acho que a menstruação, ela aponta muito que algo está errado. Então, a partir do momento que essa mulher ela tem uma acne, mas a menstruação ela está irregular, está ausente, então é muito importante avaliar. Ou quando é uma acne que surge do nada, que é muito grave, associada a pelos que nunca estiveram lá, então é importante avaliar porque pode ser alguma coisa que desregulou ali, a gente precisa ver. Além das medicações, existem tecnologias que possam ajudar esse paciente, essa paciente no tratamento? Existem, principalmente quando a gente está frente a uma mulher que quer engravidar num futuro próximo e não deseja tomar medicações, até porque a gente tem uma limitação, tem medicações que não podem. Então, aí sim, eu sempre associo as tecnologias. Existe um laser específico, que é o ND-YAG, que esse laser tem dentro de várias plataformas de laser. Existe o capacete de LED, aquela luz azul que tem um efeito anti-inflamatório. Então, sim, as tecnologias elas vêm para nos ajudar. Eu falo que é um plus no tratamento, mas com resultados muito satisfatórios, principalmente quando a gente fala das acnes ativas e também das cicatrizes, né, gente? Que a gente acabou focando e falando bastante da acne, mas a acne gera cicatrizes que impactam muito na autoestima, e aí as tecnologias entram assim para nos ajudar bastante nesse processo. E para a gente encerrar, qual é o primeiro passo que essa paciente precisa dar quando ela está suspeitando da disfunção hormonal, da acne, como que eu posso dizer, patológica, assim, com uma causa muito maior do que ela realmente representa? Bom, eu acho que a acne, primeiramente, ela acaba indo para o dermatologista, né? E um bom dermatologista sabe reconhecer que há uma disfunção hormonal além. Então, só de bater o olho, às vezes você consegue observar sinais de resistência insulínica, às vezes doenças relacionadas ao cortisol, em que o paciente fica com a face muito pletórica, muito vermelha, uma obesidade muito centralizada. Então, é um conjunto de fatores que, olhando para o paciente, a gente olha e fala, não é só uma acne. O padrão da acne, né, Gi? Então, acaba que a gente troca muito o paciente. Então, quando eu vejo um paciente com acne que tem um padrão hormonal, eu acabo enviando para o endócrino, principalmente se tem aquelas características do hiperandrogenismo. Então, em relação aos pelos, a localização dessa acne, o padrão dessa acne, isso influencia bastante. Lembrar, gente, que nem toda acne precisa pedir exames, precisa fazer uma investigação profunda. Às vezes os pacientes chegam, doutora, mas você não vai pedir exames, é porque a gente realmente olha e vários padrões, várias características nos fazem fechar um diagnóstico. Mas sim, várias vezes acaba que eu envio o paciente para o endócrino para me ajudar Nesse tratamento, nessa investigação toda, que é importante. A individualidade faz toda a diferença. Gente, muito obrigada pela nossa conversa de hoje. E para você que está em casa, a acne vai muito além da estética. Ela pode ser, sim, um sinal de que o seu corpo precisa de ajuda. A gente se vê
no próximo programa e eu agradeço a sua companhia aqui comigo todos os dias.